do local, do sistema. Então, levantamento das características físicas, né, topografia, geologia, as características socioeconômicas do local, né, a parte de crescimento, como é que é a questão da cidade, do local onde você vai fazer o projeto, fazer a locação do projeto. O levantamento das características demográficas, então isso aqui faz parte desse primeiro momento aí que você está fazendo a coleta das informações. Depois, pesquisa dos mananciais, né? O importante é, já que se vai fazer um projeto de abastecimento, né? Tem que saber de onde você vai retirar água. Então, isso aí são formações, digamos, básicas que você tem que estar atento para fazer esse levantamento, né? Qual o local que você vai fazer a coleta de água, né? Então, de onde você vai tirar essa água aí, né? Fazer a captação. Depois você vai fazer o cálculo da demanda, né? Aí praticamente vamos começar a falar um pouco disso aqui hoje, né? Do consumo, né? Da água. Como é que nós vamos fazer essa estimativa do consumo. Aqui tem a estimativa das vazões mínimas, quer dizer, quanto você vai poder, de certa forma, retirar daquele local, se for um rio, se for um igarapé, tem a questão da vazão ecológica, né? A questão da outorga, quanto que você vai poder, né, ser autorizado a retirar daquele local para fazer o seu abastecimento. Então, tem que fazer um estudo da vazão para ser tirado. Definição do alcance do projeto, né, o tempo, né? A gente trabalha aí uma média de 10 a 20, 30 anos, né? Em média 10 a 20, mas às vezes se estende até 30 anos, né? De alcance aí do projeto, né? Então, esse alcance aqui vai estar relacionado com todo esse levantamento prévio que está sendo feito, definição das vazões de projeto, né? Quanto vai ser a questão da demanda, né? Que aquele empreendimento, aquele sistema como um todo vai demandar de água, né? A definição dessas vazões, quantos litros por segundo você está fazendo o bombeamento de determinado local. Então, tem que ter todo um cuidado, um critério aí para que não esteja tirando nem muito, nem pouca água daquele local. Está bem dimensionado. Aí tem a formulação das alternativas aqui para o teu sistema, né? Vem a questão de um projeto, do anteprojeto, né? Aí fazer um pré-dimensionamento para ver realmente quais são as alternativas mais viáveis, né? Olhando todos os parâmetros aí que você está levantando, qual é aquela alternativa mais adequada para que você venha a definir para aquele local, né? Então, avaliação econômica das alternativas, avaliação das vantagens, desvantagens das alternativas. Essa questão aí você vai ver quais são as viabilidades, né? Vai ser misto o meu sistema, por onde vai passar as adutoras, né? A questão de todos os estudos prévios que vão ser feitos nesse local aí. Então, você vai fazendo, né, teu estudo conforme o projeto vai sendo construído, né? A escolha da melhor concepção, da concepção dentro das alternativas aí que você definiu, estudo econômico, determinação das necessidades, né, a questão de tarifa, e qual vai ser, no caso, a concepção, né, que vai ser adotada, qual vai ser a alternativa que você vai adotar para
fazer o teu projeto. Então, é um caminho aí que você vai, né, de certa forma, ir fazendo na concepção do teu projeto. Então, desde o momento que você, né, vai definir a área e tudo, você tem que ter em mente essas alternativas aí, esses elementos que vão ser levantados. Né? Nem todas as informações, às vezes, são fáceis de você adquirir. Né? Às vezes você tem um roteiro, tem estou com um projeto aqui para fazer, mas às vezes se encontra alguma dificuldade aonde você vai adotar, né, algumas alternativas, às vezes, que pode até não estar aqui nesse fluxograma. Né? Então, cada projeto é um novo projeto. Então, você tem que ter todo, né, um cuidado de fazer esses estudos prévios para a definição. Então, cada um vai ter as suas particularidades. Né? E também cada profissional, né, ele vai ter um olhar para fazer aquele projeto. Né? Então, é aquela questão. Se tiver o mesmo local e tiver mais de um projetista, certamente vai ter projetos diferentes para aquele local. Tá? Então, as alternativas, né, eles podem ser, obviamente, diferentes conforme a expertise de cada um que está projetando fazendo projeto para determinado local. Então, é assim. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, que você vai fazer todo esse passo a passo para chegar no final, que é, né, atender uma demanda de uma população ou de um empreendimento e tudo mais. Ok, então vamos falar hoje sobre a questão do consumo, tá, gente? Essa parte do consumo de água. Como é que nós vamos definir esse consumo, né? Assim, de uma forma bem geral. Então, aqui nós temos, né, uma definição simples aqui, né? Partindo do princípio o seguinte: você vai determinar, né, uma quantidade de água que vai atender, né, uma demanda. Né? Então, o consumo ele vai partir desse princípio que você vai retirar água de um local para atender uma demanda. Então, quanto você vai retirar e quanto está sendo demandado? É essa a pergunta que nós vamos discutir hoje. Né? Quais são essas questões que vão ser levantadas nessas definições, né, do teu sistema? Então, os principais fatores que vão influenciar, né, nessa tua demanda. Quais são esses fatores? Então, já passa, né, você começa a perceber que num local, numa cidade, né, a gente, olhando assim de uma forma bem geral, você tem a variação dessa demanda, né, conforme, às vezes, o local. Né? Tem bairro que vai consumir mais água do que outros. Né? Então, na mesma área, você vai ter, obviamente, consumos diferentes. Né? Na mesma área, no mesmo, né, ambiente. Né? Quer dizer, você pode ter, no mesmo bairro, você pode ter consumo diferente. Então, essa demanda, né, ela vai ter uma variação. Se é uma residência, se é um comércio, se é uma indústria, né? Se é um colégio, um setor público. Né? Então, esse consumo ele vai ter, né, assim, uma variação bem grande. E a gente está determinando, né, na hora que você vai fazer o projeto, você vai pensar que essa água vai atender, obviamente, todas essas demandas. Então, assim, você tem que ter essa percepção do que está influenciando nessa demanda.
Então, você encontra aí, né, vários elementos que vão influenciar, desde o clima, a tarifa, a renda das pessoas, o serviço, né, a questão da qualidade da água, vai influenciar também nessa demanda. Então, são elementos que eles podem estar diretamente ali, você está, né, vendo, né, quantificando eles ou não. Né? Por exemplo, tem um exemplo, tem local, por exemplo, que tem muitas indústrias, ou tem muito comércio, né, serviços e tudo mais, a demanda de água vai ser diferente de outro local que só tem a residência, por exemplo. Essa área aqui tem muito conjunto habitacional. Ele vai ter uma característica de consumo. Aí esse comércio aqui tem uma característica muito comercial, né? Vai ter outra característica de demanda de água, né? Tem muita padaria, diferente de outro local que tenha serviço, né? Que não seja atividade diretamente com o consumo da água, né? Lojas, etc. Shopping, né? Que consomem bastante água. Então, você começa a perceber que essa demanda, né, ela não é, às vezes, tão simples de você enxergar ali, né, esse valor. Né? Lógico que nós temos, como que eu diria, referências, tá? Quanto de água se consome por dia. É um trabalho que, se nós formos pensar, às vezes na nossa própria residência, a gente não se dá conta, né, desse per capita aí. Né? Assim, por exemplo, em casa, quanto será que eu consumo, é o meu consumo de água? E aqui a gente está falando de, né, a parte de higiene pessoal, lavar roupa, tomar banho, aí parte de alimentos, cozinhar, né, os alimentos. Então, você percebe que desde o momento, né, que você acorda até a hora de dormir, né, várias atividades na sua residência faz com que você tenha essa demanda pela água, esse consumo de água. Né? Então, você percebe aí que são vários elementos. E dentro da própria residência, né, se tem pessoas mais idosas, tem jovens, se tem crianças, então a demanda de água também vai ter essa variabilidade. Vai usar mais ou menos do banheiro. Então, esse per capita ele tem uma variabilidade. Então, já foi feito alguns estudos, né, em relação a esse valor. E chegaram à conclusão assim, e lá no início do século passado, né, quando você pega o Tissutia, lá em 1900, logo no início, e eles chegaram aí a um valor de 50 a 90 litros de água por dia, por pessoa. Quer dizer, é um valor que tem uma variação grande, né, essa variabilidade do consumo. Mas se nós formos ver hoje, esse valor ainda é muito mais alto, passa um pouco. Né? Recentemente, eu participei de um trabalho onde a pesquisadora pegou dois edifícios, né, de classe média alta e foi vendo os apartamentos, vendo esse consumo de água. Né? Tem uma variabilidade muito grande. Né? Tem prédio aí que chega per capita a mais de 500 litros por dia. Então, você tem uma demanda muito grande. Um fator que sempre eles colocam também nessa demanda é a questão da tarifa. Né? Então, quando a água geralmente não é medida, não tem um hidrômetro na entrada da residência, do imóvel, de uma forma geral, esse consumo ele tende a aumentar. Né? Então, assim, se você paga uma taxa, às vezes você não tem aquela preocupação
de estar, né, nessa questão do racionamento, ter esse cuidado com a questão do uso da água. Então, alguns estudos apontam, né, nessa direção também, que as pessoas, né, o consumo ele tende a aumentar, às vezes, em relação à hidrometração do sistema. Então, vocês já perceberam assim que não é uma tarefa, às vezes, tão simples a gente ter esse per capita definido, né, dentro de um projeto. Então, daí a importância da tua concepção. Né? Por exemplo, como é que está sendo esse consumo de água? Né? Como é que eu vou estimar esse meu consumo? Ok, né? Então, aqui o per capita é um parâmetro para determinar o volume necessário para abastecer a população. Então, quando você vai, né, estimar ou fazer o teu projeto, né, um elemento que é, digamos, chave, né? Estou falando aqui dessa equação aqui, gente. Vou botar uma equaçãozinha aqui para vocês verem. Quando a gente vai fazer o dimensionamento do teu sistema, você tem aí uma vazão que eu vou querer determinar, que pode ser uma vazão de produção ou de captação, tá? que, que eu vou fazer a captação. Vai depender de quê? Da população, né? Quer dizer, qual é a minha população que vai ser atendida de projeto. Vai depender da cota per capita, que a gente está falando aqui, ó. Vai depender de um coeficiente aqui que está relacionado com o meu consumo. Tá? Então, praticamente, são esses elementos aqui que eu vou estar avaliando diretamente. Vai depender também dos consumidores específicos que eu vou ter na minha demanda, se tem, né, um consumidor que tem uma demanda representativa para aquele consumo. Essa primeira parte aqui, né, vai estar relacionado com o teu tempo, né? Quantas horas o meu sistema vai estar em funcionamento, né? Se for 24 horas, esse tempo aqui é 86.400. Isso aqui, né, ele também vai estar relacionado com o consumo que eu vou ter na minha estação de tratamento de água. Então, a gente observa que essa demanda da água, do consumo, né, ele é, de certa forma, não é tão simples a gente, né, ver que a minha vazão que eu vou determinar pelo consumo de água é função da população, é função dessa cota per capita e dos coeficientes que eu vou determinar. Então, é diretamente. À medida que aumenta a população, vai precisar mais água da onde eu vou tirar, se é de um rio, de um lago, se é de um aquífero subterrâneo. Então, essa quantidade de água que eu vou precisar para atender, ela é diretamente proporcional à população. Então, à medida que a tua população vai crescendo, obviamente que aqui também vai crescer. A tua cota per capita aqui você vai estimar no início do teu projeto em função do aumento e esses coeficientes que é do dia e hora de maior consumo. A vazão específica aqui, se tiver um grande consumidor, aqui você coloca uma vazão específica e quanto por cento você vai estimar. Isso aqui é uma fórmula geral, né, que é adotada na vazão de produção que a gente está procurando. Nem sempre todos esses elementos aqui vão estar, né, especificados na tua vazão de produção. A gente está vendo aqui de uma forma assim mais
geral, né? Mais generalista, assim, a nossa vazão de produção, assim, de uma forma bem completa. Gente, até aí está claro para vocês? Estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta dessa primeira parte aí? Está entendido aí essa? Carla, Tassi, Márcio, Izzy, Letícia, Miguel, Anderson, tá tudo certo aí? Professor, a minha dúvida é essa última variável aí, que é a porcentagem da ETA. Se eu poder explicar um pouquinho mais? Vou explicar com mais detalhe. A gente vai chegar, quando a gente for fazer o exercício, Márcio, a gente vai entrar nesse consumo da ETA. Mas já te adiantando, esse percentual da ETA aqui é para lavagem dos filtros. Né? Então, tipo assim, tu encontras aí recomendação de 1 até 5%, que é um valor máximo. Em média, 3%, você da vazão que está sendo utilizada, né, você determina que é para lavagem dos filtros. Então, geralmente, em estações convencionais, você tem lá um reservatório, uma reserva, que é para fazer a lavagem dos filtros, retrolavagem e tudo mais. Então, na hora que você vai dimensionar a produção, você tira um percentual aqui, de 1 até 5%, em média 3%, que é para fazer esse uso para a lavagem dos filtros. Entendeste? Então, você simplesmente reserva uma quantidade de água que é para fazer esse serviço. Tá? Ele vai ficar ali reservado para essa atividade, mas ele está quantificado dentro da tua vazão de produção. Eu vou tirar, por exemplo, 100 litros, aí eu tiro 3%, que é para mim fazer aquele serviço, né? De forma bem direta. Ouviu, Márcio? Ok, professor. Tá? Nós vamos fazer um dimensionamento onde a gente vai aplicar esse uso, né? Esse percentual aí. Então, esse percentual também ele vai variar um pouco, viu, Márcio? Dependendo do teu sistema. Né? Se a gente for fazer, por exemplo, um, um dimensionamento num poço, né? Caso um abastecimento onde a captação é subterrânea, esse percentual ele já indiretamente vai estar quantificado no teu valor aí do teus coeficientes do dia e hora de maior consumo, tá? Ele já indiretamente já vai estar, ele já entra aí para fazer esse serviço de retrolavagem. Então a água já vem do próprio reservatório, né? Você já vai utilizar. Nós vamos ver com detalhes aí, mais um pouquinho aí para frente. Ok, então aqui, gente, nós temos mais alguma pergunta, gente? Além do Márcio aí, perguntou? Ok, se não tem, vamos avançando aqui. Vocês podem parar, viu? Se tiver alguma dúvida aí, dá um... Estou olhando aqui o PowerPoint, mas dá um... Sumiu a apresentação, gente? Não, né? Não, professor. Tá, beleza. Ok, então vamos lá. Então aqui nós temos, olha, classificação dos consumidores. Então, assim, as companhias de abastecimento, de uma forma geral, as concessionárias, né, que prestam esse serviço, elas fazem uma classificação, né, nos tipos de consumidores, né, mas para, obviamente, ter toda a logística, né, de controle de cobrança das tarifas e tudo mais. Então, você tem aí, né, os consumidores domésticos, comercial, público e industrial. Né? Então, nós temos aí essas 4 categorias de consumidores, né? Na parte que as companhias, de certa forma, fazem esse serviço. Né? Então, você tem aí a categoria de comércio, público, indústria,
e doméstico. Na categoria, né, doméstico, que são as residências, se nós entrarmos na nossa página aqui da COSAMPA, da nossa companhia que presta o serviço aqui para Belém, né, essa categoria ainda é dividida. Né? Você tem os consumidores que eles chamam de R1, R2, R3 e R4. Consumidor 1, 2, público. Né? Então, essas subdivisões, elas ainda estão relacionadas, às vezes, com porte. Né? Se a residência ela tem um ponto de água, dois, se tem mais pontos de água, 10, né? Acima de 10 pontos. Então, tem todo uma, uma forma de fazer essa classificação desses consumidores. Então, dentro dessas categorias aqui, né, ainda às vezes há outros consumidores. Quando nós formos estarmos fazendo aí o nosso projeto, a gente, né, olha de uma forma geral, nós não fazemos essa nossa esse olhar das categorias mais para você ver na tua concepção como é que vai ser a tua demanda de água. Então, o per capita ele vai ser muito em função dessa distribuição, ou seja, de como é o teu local, como é a tua cidade. Vai ser só o meu projeto vai ser só para residência, né? O meu projeto tem muito comércio, tem muita indústria, tem muito o setor público, né? Colégio, universidade, como é que está a minha área de abastecimento? Então, você tem que ter todo esse olhar que é para você, né, definir de uma forma mais consistente o teu per capita. Né? Então, você vai ter esse zelo aí, digamos assim, para te definir esses elementos aí para o teu projeto. Então, assim, lembrando que esses elementos eles vão, de certa forma, ter interferência no teu per capita, conforme eu falei. Né? Por exemplo, um local onde tenha indústrias, dependendo, obviamente, do tipo, qual é o serviço, né, dessas indústrias, pode ter uma demanda muito grande de água. Né? Laticínio, se for, né, dependendo da atividade que essas indústrias vai ter demanda. Obviamente que, às vezes, esses empreendimentos também têm abastecimento individualizado, tem poço e tudo mais. Mas tem também, né, a parte que você tem que fazer essa cobertura, que às vezes há necessidade de ter a demanda das concessionárias também. Então, você faz todo né, esses estudos aí. Eu vou colocar aqui, olha, o nosso esquema para aqui, variação, classificação aqui aqui, ó. Então, aqui, esse nosso esquema aqui, que eu sempre coloco para a gente não se perder. Né? Nós temos aqui a manancial, estação de tratamento, sempre pensando nesse esquema aqui, tá, gente? Reservatório. E bem aqui no final, ó, eu tenho a rede. Aqui, ó. Eu tenho a minha rede. Então, aqui eu estou com um poço, né? ou um rio. Aqui vai ser feita a minha captação. Aqui está sendo a minha captação. Aqui está, né, o caminho, digamos assim, que a água vai percorrer até chegar, né, na rede. Né? Agora, é importante, né, mas vamos já começar
aqui a ter essa percepção. A gente está olhando aqui a captação, vendo a demanda, né, que esse serviço vai ter, mas eu posso imaginar alguma coisa assim também. Então, tem esse esquema aqui e tem esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho um poço, pode ser uma captação subterrânea, tá? Aqui a superfície, né, o dato, nível 0 do terreno. Então, você tem aqui, deixa eu tirar desse lado aqui para ficar melhor. Aqui eu tenho o plano, o nível 0, né, do terreno aqui. O que vai acontecer? Olha só. Você vem com a tubulação aqui de baixo, que é o edutor, vem, chega aqui, tem um barrilete, né? Passa aqui, depois pega, né, a adutora de água bruta, como se fosse aqui, tá? Aí vem fazendo aquele esquemazinho lá da universidade. Aí sobe aqui, chega bem aqui nesse ponto, você tem aqui o aerador, né? O aerador aqui, ó. Aerador, a água cai aqui em cima, a água passa por aqui, vai para uma... Né? Aqui você já tem os filtros, aqui você tem como se fosse a estação de tratamento. Essa água vai para uma cisterna, aqui, ó. Aqui você tem um conjunto motor-bomba, tá? Aqui você tem um conjunto motor-bomba que faz a captação da água daqui, sucção. Depois você tem um recalque aqui, tá? Vai recalcar essa água aqui. Essa água vai cair aqui num reservatório elevado, que é o meu réu, aliás, reservatório elevado. Tá? E daqui a água vai ser bombeada para uma rede aqui. Ó. Então, olha só, isso aqui vai ser um projeto que vocês vão fazer. Tá? É a mesma coisa que esse aqui, tá? Mesma coisa que esse. E a gente observa que aqui você tem, né, um aquífero que subterrâneo. Mas eu vou precisar também aqui, né, da população, da cota per capita, tá? E do meus coeficiente, do tempo, né, de funcionamento do poço, eu vou precisar aqui para mim fazer o meu dimensionamento. Então, observem que essa quantidade de água aqui, esse per capita, ele vai entrar aqui também. Ó. Aqui está ele. Ó. Então, essa demanda que eu estou falando aqui, ela vai ser chave tanto para mim fazer meu dimensionamento, né? Obviamente, em todo o meu sistema aqui, tá? 86.400, mais uma vazão específica aqui, e o percentual da ETA aqui, que entra em percentual. Então, nos dois sistemas, tá? Nos dois, eu vou precisar saber, obviamente, da demanda. Observe que essa demanda, né, o meu per capita, essa minha vazão aqui de produção ou de captação, né, vazão de produção, vazão de captação, mesma coisa, tá, gente? A minha produção aqui. Essa vazão aqui, vou ter que fazer meu estudo do manancial aqui para saber quanto de água eu vou, né, precisar para essa disponibilidade. Está ficando claro isso aí para vocês? Né? Então, enxergue aí, né, percebo que a quantidade de água que vai ser demandada, ela vai ser retirada de algum local, né, que nós estamos olhando aí. Outro ponto, né?
em relação aos consumidores aqui, público, né, comércio. Então, numa demanda, né, da cidade, o local, por exemplo, padaria, consome bastante água, shopping, né? Todos esses elementos, eles têm uma referência de quanto de água você vai precisar, né? Por exemplo, escritórios comercial, tá? Quanto de água consome? Você encontra na literatura uma média de 50 litros por pessoa. Restaurante, estou pegando aqui do livro do professor Heber Pimentel. Restaurante, 25 litros por refeição. Hotéis, 100 litros por hóspede. Hospitais, 250 litros por leito. Então, assim, dependendo da classificação, se for para uso público, né, se for para... o teu per capita ele vai ter essa variabilidade. Uso doméstico, né? Por exemplo, bebida e cozinha, 10 a 20 litros por pessoa. Né? Lavagem de roupa, 10 a 20 litros também. Banho, de 25 a 55 litros de água. Instalações sanitárias, 15 a 25. Outros usos, perdas e desperdício, 25 a 50 litros. Quando você vai somando todas essas demandas, você chega aí num valor de 100 a 200 litros. Isso aqui pegando o livro do Heber Pimentel. Então, o primeiro estudo, conforme eu falei para vocês, eles chegaram de 50 a 90. No livro do professor Heber já está aqui de 100 a 200. Então, quantificando esse per capita para consumo doméstico, ele fica, né, nessa faixa, você encontra na literatura, né, de 50 a 200 litros de água. Quer dizer, tu tens uma faixa assim, muito grande de variabilidade. Então, vai ser um projeto para um residencial. Quanto vai ser o meu per capita? Vou adotar 150. Vou adotar 180, ou vou adotar 200, ou vou adotar 250. Então, vocês percebem que tem uma variabilidade grande nisso. Não esquecendo, na hora que você faz adota esse valor, olha, se você adotar aqui, vou adotar 150. Não esqueça que esse valor ele vai ser diretamente proporcional à tua vazão, né? Ou seja, se tu colocares aqui 150, vai ter uma vazão de produção que tu vai precisar em função da tua população, né? Tem 1.000 pessoas, né? Multiplicar por 250, né? 250 mil. Se multiplicar por 150, 150 mil. Se multiplicar por 180, 180 mil. Então, o valor que você vai adotar aqui no teu per capita, ele vai influenciar diretamente na tua vazão de produção aqui. Então, conforme a gente está vendo lá no início, as alternativas que você vai, né, procurar aí no teu projeto, eles vão estar dentro da tua disponibilidade e tudo. A gente tem que ter sempre essa visão, né, do engenheiro, da segurança, da consistência, né? Então, às vezes, vou colocar aqui 100 litros, né? Mas vai atender em quanto tempo esses 100 litros aí atuando? Ou se é um fator limitador, não, a minha disponibilidade é pouca, né? Se for uma área seca, uma área que não tenha tanta água, né? Aí tem que ter todo um cuidado no teu projeto, vai ter que ter mais poços para poder atender essa demanda, né?
vai ter que ter outras alternativas. Então, o teu per capita aqui, ele é diretamente proporcional à tua vazão de produção. Tá? Então, quanto você vai adotar? Você é um engenheiro responsável. Eu estou, né, chamando a atenção de vocês que esses valores aqui são típicos de serem adotados. Um cuidado que às vezes tem que ter. Né? É comum você dizer, se você pegar 20 projetos, a maioria vai estar entre 150 e 200 litros por habitante dia. Vou adotar 150. A maioria adota. Tá? A maioria faz isso aqui, o K1 1.2, K2 1.5. Por quê? Porque todo mundo adota esse valor. Então, tomem cuidado, né, com essa de que, porque o fulano fez desse jeito, eu vou fazer também. Então, né, sempre tendo esse cuidado de levantar os dados, levantar as informações, fazer o estudo, né, de concepção, olhar o plano diretor da cidade, ver as características socioeconômicas do local, como é que está crescendo, né? E, né, aí você vai tomar a decisão qual é o valor mais adequado para aquele local. Né? A variabilidade, como é que está sendo, né, aquele local. Então, são importantes essas informações, porque às vezes a gente fica muito direcionado ao que vem sendo feito, né? E aí você não tem mudança. De repente, aquele valor não é o mais adequado, né, para aquele local. Né? Então, você pode, de repente, ter outras alternativas. A gente acha que, por exemplo, se você usa 150, né, você tem uma vazão aqui. Se você usa 180, aumentou 30, você vai ter outra vazão. E lembra que isso vai implicar em todas essas tubulações aqui, conexões, dimensionamento de bomba, tudo vai ser influenciado por esses valores que você está adotando aqui. Então, assim, e no final tem um preço, né? Tem um custo disso aí. Então, às vezes a diferença é pequena, mas quando você vai somando, né, a todos os elementos que estão vinculados a esse valor, quando chega no final, a diferença é grande. Você tem uma diferença grande, porque todos os elementos eles estão ali, né, junto com esses valores aí. Tá? Até aí, tudo bem? Dúvida? Tranquilo? Ficou claro aí o per capita que vocês vão adotar? Esse per capita vocês vão adotar no projeto que nós vamos fazer mais para frente. Ok? Tudo certo? Beleza. Ok, professor. Ok, Anderson, vamos lá. Depois disso, tem o estudo da população. É outro ponto também que é importante para a gente fazer a nossa, né, projeção, que ele vai entrar aqui, olha, população. Essa população que entra aqui, gente, é a população de projeto. É essa população que você está estimando com tempo, obviamente, futuro. Quanto de pessoas eu vou colocar aqui para atender a minha demanda? Né? Então, a população aqui é a população de projeto, vai ser 10 anos, 15, 20, 25, 30. Né? Em média, a gente trabalha com 20 anos, tá? De 10 a 20 anos, dependendo das características do local, da cidade que você vai fazer aquele projeto. Tá? Se for uma área muito grande, né? Isso também é um ponto importante. Né? Quanto mais longe você estimar aí, digamos assim, o teu projeto,
você tem que ter cuidado, né? Eu não vou dizer que a chance de errar é maior, não, né? E você tem que ter os teus parâmetros levantados com mais consistência para fazer uma projeção. Aí eu não tenho um senso desse local adequado, vou fazer um projeto de 30 anos. Pô, mas eu já eu não tenho muita informação. Então, se eu não tenho tanta informação e vou estender por um tempo tão longo, a chance de ter uma variabilidade é muito maior, porque eu não estou tendo um levantamento daqueles dados que eu estou precisando, né? Eu não tenho uma base, né, de censo, de informação. Então, assim, você tem que ter esse levantamento prévio para poder fazer essas projeções de forma mais acertada, né? Então, os métodos, existe N métodos, tá, gente? Para você fazer essa tua projeção da população, né? Demográfico, matemático, de extrapolação gráfica, né? De repente você tem um local que, né, não tem todas as informações e você vai se valer né, de outra cidade que tenha um comportamento semelhante àquela que você está fazendo a projeção e que esteja num tempo bem maior, né, de informações, para você fazer o que nós chamamos de extrapolação gráfica, né? Então, a estimativa populacional, né, que você vai fazer, você vai ter aí uma gama de métodos, né, para fazer essa tua extrapolação. Aí você pode perguntar, mas qual é a que eu vou utilizar? Né? Então, vai depender do projeto que você está fazendo. Né? Geralmente, né, a gente vai ver aqui os métodos matemáticos, nós temos três, que é o método aritmético, geométrico e curva logística. Esses são, né, uma forma assim, bem simples de você fazer a tua projeção. Né? Primeiro, a população, né, no tempo, como é que ela cresce? Essa é uma pergunta. Ela está crescendo de forma linear? Né? Ela tem esse crescimento? Ela está crescendo de forma exponencial? Né? Seria um crescimento dessa forma aqui? Ela está tendo um crescimento, né, constante, que seria linear. Então, a forma que a tua população está crescendo no tempo é que você vai adotar, né, um método para fazer essa estimativa. Então, num tempo X, a minha população vai estar com tantos elementos aqui. Ó. O que eu estou procurando é exatamente essa população num tempo futuro. Vários fatores podem, né, interferir nesse crescimento, econômicos, sociais, ambientais. A gente tem um exemplo de Altamira, né? O empreendimento de Belo Monte fez com que chegasse bastante gente, né, para morar naquele local. Então, assim, tem alguns cenários, né, que faz com que essa tua população vai crescer mais ou menos. Então, o método que você vai utilizar, né, vai depender de como é aquele local. O local é tipicamente residencial, mas vai ter um crescimento. É indústrias, né? Quais são as indústrias que vão ser implantadas? Vai ter um crescimento diferente. Tem área para fazer expansão nesse local? A cidade vai poder expandir, né, horizontalmente, ou pode expandir verticalmente, vai crescer ainda, vai ter edifício naquele local. Né? Então,
a forma que o método que você vai utilizar aí para o teu crescimento, né, ele vai muito em função das características do local que você vai projetar. Né? Mas digo, é muito comum a gente usar, né, esse crescimento exponencial aqui. Né? É como se a população, de uma forma geral, teria esse comportamento aqui, não um crescimento, né, linear, né? Quer dizer, ela fosse constante ali. Né? Então, num tempo menor, às vezes a população tem um crescimento maior. Então, isso é uma tendência até a nível mundial. Né? Lógico que não é regra para todos os locais. Se a gente pegar, por exemplo, como se dá o crescimento da população no mundo, né? Num tempo mais, cada vez num tempo menor, a população tem um crescimento maior. Né? Dizer, salvo engano, o primeiro bilhão, né, de habitantes no planeta Terra foi em 1800, salvo engano, né, no século XIX. Aí depois, já em 1900, salvo engano, logo ele atingiu já o segundo bilhão. Aí depois, num tempo menor, terceiro, e vai assim, quarto, a gente está aí em sete, né, alguma coisa. Então, não tem, assim, o crescimento há uma tendência de ser dessa forma aqui, ó, num tempo, né, assim, fosse exponencial, num tempo menor aqui, esse aumenta mais aqui a tua população. Não tem esse crescimento linear. Lógico que vai depender também do local. Vai ser um residencial, aí você percebe, a área é limitada, tem tantos lotes, né? Dificilmente aquilo ali vai expandir mais, né? Aquele local, aquela área. Né? São tantos hectares, então já está fechado e não tem para onde expandir mais. Vai verticalizar, aí tem todo a regra lá, né, do empreendimento e tudo mais. Não pode ter casas mais de 3 pavimentos. Então, já tem um fator, digamos, limitador para o número de pessoas que vão ficar ou habitar, obviamente, aquela área, aquele local. Então, você já faz uma projeção, né, do teu sistema dentro daquela perspectiva. Aqui tem um bairro, né? Tem uma área aqui, só que ainda tem espaço para expandir mais. Ok, então o crescimento vai ser significativo aqui. Se a gente olhar Belém, por exemplo, imaginar aqui a área, né, aqui para Augusto Montenegro, né? Você vê como ficou o adensamento populacional para cá. Se nós voltarmos aí a uns 20, 30 anos atrás, né, ou 40 anos atrás, a gente não tinha todos esses empreendimentos que tem na Augusto Montenegro. Né? Você tem residência, tem, né, shoppings, tem, né, vários áreas residenciais, né, fechadas, tem verticalização. Tá? Então, assim, aumentou bastante. Né? Então, se você fosse projetar qual seria a população de 20 anos atrás ou 30 anos para hoje, né, aumentou bastante. Então, você tem aí uma demanda por água muito grande do que você tinha a esse marco aí, a esse tempo inicial. Então, você tem uma demanda muito alta, né? Diferente de outros locais. E não tem toda essa expansão que a gente vê em determinadas áreas. Então, você tem que observar como é que está, né, o crescimento para aquela localidade, para aquele local. E dentre esses métodos, gente, aqui nós temos o método aritmético.
método aritmético para você fazer a projeção. Esse método aqui, ele relaciona aqui, ó, a população futura, aqui a taxa de crescimento e o tempo, né? O que é importante nesses métodos aqui? É importante o seguinte, se eu tenho, né, por exemplo, aqui, 1980, né, tem uma população P1, 1990, um censo de 10 em 10 anos, né, população P2, 2000, né, P3, 2010, né, 2020. O que vai acontecer? Quando você vai fazer a projeção dessa população por esse método aqui, ó, é aconselhável que se pegue essas duas últimas aqui, os dois últimos censos, tá? Que é como se eles estivessem, né, mostrando de forma mais presente, né, mais real, como é que está o teu crescimento. Aí você utilizaria esses dois aqui. Se nós formos fazer uma regressão, é outro método para fazer a projeção dessa população, aí eu já usaria todo o tempo aqui, desde 80 até 2020, tá? Então, eu pegaria todos os censos aqui para fazer a minha projeção. Que aí ele daria um comportamento melhor, né, de como está ao longo do tempo. Só que por esse método aritmético eu vou precisar de duas, né, variáveis aqui, uma população aqui que eu vou estimar no futuro, né, e a relação entre duas populações. Se eu pegar, por exemplo, 2020 com 2000, eu vou fazer projeção. Eu preciso de duas, né? Aí eu tenho o tempo de variação aqui. Aqui você pegar, né, duas populações, você vai estimar uma população futura. Pegando essas duas últimas aqui, obviamente que você está num cenário, digamos, mais, entre aspas, próximo de uma realidade. Pode ter variação? Pode, né? Pode ter, não quer dizer que isso aqui seja, né, a regra exata para você dizer sempre vai acontecer isso. Não necessariamente. Olha como é as coisas. Eu mandei para vocês um TCC, né, do Bruce, que é um projeto de abastecimento de água completo. Está lá no materiais auxiliar, no CIGA para vocês. Nesse TCC é um projeto completo que nós fizemos. Tem lá até o orçamento, né, a planilha, tudo. O que nós verificamos? Quando nós fizemos esse estudo aqui, num determinado tempo, essa população aqui, como fosse essa, aumentou significativamente, lá em cima. Depois, essa aqui diminuiu. Nós verificamos que nesse tempo aqui, por exemplo, teve um grande empreendimento no local. Então, veio muita gente trabalhar naquela localidade. Então, teve um aumento significativo. O que aconteceu? Como a obra era aí de 4 a 5 anos, depois a turma foi embora, né? E aí diminuiu a população, né? Teve uma queda. Então, para vocês verem que não é regra, né, uma forma da gente fazer a projeção. Então, em determinado momento, tinha muita gente ali, depois teve uma diminuição. Então, por isso que é importante, né, você, na tua concepção, fazer todo esse levantamento para saber, de fato, como é que está, né, o que é que está acontecendo com esse crescimento dessa população, com essas projeções, como é que tá, as coisas estão andando aí. Então, assim, são elementos aí que você tem que, né, ficar atento para não ter nenhuma dificuldade. A outra fórmula aqui é o método geométrico também.
O método geométrico já você vai, né, entrar nessa característica aqui da exponencial, não é mais um crescimento linear, né? Ele é, né, um crescimento, né, já com uma forma exponencial. Então, aqui tem um logaritmo, você faz a variação da população no tempo, né, proporcional aí a razão entre o crescimento, a taxa de crescimento da população, você integra e resolvendo, você chega aqui nessa fórmula aqui, no teu modelozinho aqui de projeção, né? Eu tenho uma população futura que é igual a uma população anterior em função da tua taxa de crescimento. Porque essas fórmulas que tem, elas fazem isso, né? Você vai fazer o que a gente está procurando é saber qual é a população daqui a tantos anos, a 10, a 15, 20, né? Quanto que é essa população no futuro? Então, a fórmula, ou o método, ou o modelo que você vai utilizar, né, vai muito da sua intuição, né? Como é que você vai achar que aquela população está crescendo. Volto a dizer, esse método aqui ele é muito utilizado nos projetos, se usa muito ele. Né? Se for pegar os projetos de projeção que se faz, né, nos escritórios de cálculo, aí eles usam muito esse método aqui. E vendo que a população tem esse crescimento exponencial. E, mais uma vez, você, nesse método, também vai utilizar a população mais recente, né? O censo mais recente. Depois nós temos outro método, né? Todos eles vão te estimar uma população. Por exemplo, vamos fazer pelo método aritmético, vai dar uma população X. Pelo método geométrico, vai dar uma população Y. O método da curva logística, vai dar uma população Z. Qual é o que você vai utilizar? Eles não vão ser iguais. Tá? Pode ser que, dependendo da, da população, da quantidade que você está fazendo essa projeção, pode ser que a diferença seja significativa entre os métodos. Não seja uma diferença pequena, seja grande. Então, aí você tem que avaliar qual é a que você vai adotar mais uma vez. Por quê? Porque ela vai estar aqui, ó. Quanto mais gente tiver, mais água você tem que projetar. Mais água tendo que projetar, o teu sistema ele vai ser, obviamente, mais robusto, mais caro, né? Vai ter que ter, né, as dimensões vão aumentar e tudo mais. Então, todo esse cuidado você vai ter que ter na hora que vai fazer a tua projeção aqui. Então, outro método é o método geométrico, que a gente usa muito, e o método da curva logística, aonde nesse método da curva logística, ele já utiliza três, né, censos aqui. Uma população P2, P1 e P0, ou P3, P1, P2 e P1. Alguns livros colocam P1 em vez de P0. Na realidade, são três. Né? O que eu tenho que observar que são três censos aí, né, que eu tenho que ter para mim fazer a minha projeção. O cuidado que eu tenho que ter com esse método aqui é que esse método tem um D aqui, esse Dzinho aqui, ele é, na realidade, o espaçamento, né, a variabilidade temporal, a amplitude entre os anos. Né? O que acontece? Para mim utilizar esse método aqui, esse D aqui, ele tem que ser constante. Tá? Ou seja, se eu tivesse informação, nesse caso aqui, olha, eu estou com 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, o D aqui, aquele da fórmula, né? Aquele que a gente está vendo lá, né? Seria um tempo
Isso aqui tem que ser constante, tá, gente? Tem que ser constante. Tipo, 2020 menos 2010, 10 anos. 2010 menos 2000, 10 anos. Então, é constante. Se aqui fosse 2011, já não seria mais constante. Eu não poderia utilizar o método da curva logística se esse tempo aqui for diferente. Aí você, como é que eu faria para utilizar? Você teria que fazer a correção. Se fosse aqui 2011, eu teria que corrigir uma população para 2010, né? Achava uma nova população, e depois eu aplicaria o método da curva logística. Né? Já o método aritmético e geométrico não precisa, né? Eu fazer, se aqui fosse 2011, 2020, não teria nenhum problema. Né? Porque às vezes você não tem um censo, né, ali estimado, e ele geralmente é feito antes do censo de 10 em 10 anos. Né? Eu tenho 2017, 2018, 2019, uma prévia, né, da população. Aí não é um valor, digamos assim, que deixe a temporalidade constante aqui, né, de 10 em 10 anos. Então, eu tenho que atentar para isso, para utilizar o método Já está em posição? da curva logística. Outro valor que eu tenho que observar aqui, né, esse T maior aqui, grande, é a variação entre o tempo da tua projeção, aqui, esse T aqui, e o tempo inicial. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma projeção para 2030 aqui, tá? Só um exemplo, esse T aqui, eu teria que pegar 2030, né? Se fosse para esse censo aqui, ó, tá? 1, 2, 3. Então, eu teria que pegar o ano de 2000 aqui, ó. Então, pegaria 2030 menos 2000 aqui, ó. Aqui entraria o 2000 aqui, ó. Então, ele é sempre em relação ao tempo inicial aqui, ó. Aqui seria o tempo final, menos o tempo inicial dos 3 que você está colocando aqui, ó. Referente a esse tempo inicial aqui, seria referente à tua população P0, tá? A população inicial. É sempre esse cuidado que eu tenho que ter quando eu utilizo, né, esse método aí da curva logística para fazer a projeção. Né? Então, esse método ele faz uma projeção de fazer a extrapolação, é como se você chegasse, né, no limite até onde aquela população possa crescer. Né? Então, você faz uma estimativa de uma população limite aí, né? Nesse método aqui da curva logística. Ok? Então, o outro seria a regressão linear que nós vamos fazer, mas para isso a gente vai ter aula só de exercício também, e aí vocês têm que estar com o Excel para a gente fazer nosso exercício usando o Excel. Tá? Aqui eu vou colocar, né, um exemplozinho para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer nossos cálculos aqui, tá? Para vocês já irem tendo a percepção aí de como é que funciona. Então, manancial, estação de tratamento, reservatório aqui, tá? E a rede, que é a redistribuição. Tá? Então, antes do reservatório, isso aqui por regra, eu vou utilizar o meu coeficiente do dia de maior consumo, K1, depois do reservatório K2. O que é esse K1 e o K2? Tá? Para já na relação do consumo aqui. O coeficiente K1, tá? Que a gente está falando aqui,
é o coeficiente do dia de maior consumo. Tá? Esse coeficiente ele está relacionado com o maior consumo que você tem, né, durante o ano, né? Esse K1 aqui é o coeficiente do dia de maior consumo, né? K1 está relacionado dia, e o K2 é hora de maior consumo. Tá? Então, ele está relacionado com a hora durante um ano, dividido pela vazão média daquele dia. Nem sempre o dia de maior consumo coincide com a hora de maior consumo. Né? Isso é óbvio. Então, esse coeficiente aqui, que nós vamos adotar, geralmente tem recomendação da norma de 1,2 e o K2 de 1,5. Esses são os que a gente adota mais. Tá? Pode ser valor diferente? Pode. Você encontra uma gama de variação desse coeficiente, do K1 e do K2. Tá? Ele tem uma variabilidade muito grande. Tá? Chega às vezes até 4, 5, esse K2 aqui. Tá? Esse aqui até 3. Em média, o que significa tu colocares 1,2 e 1,5 aqui na tua fórmula? Aqui, ó. Essa que nós estávamos vendo aqui em cima. Aqui, ó. Colocar aqui 1,2 e 1, né, esse K que eu coloquei aqui, né, esse valor aqui, né, explicando aqui os elementos. Esse aqui é K1 e K2. São os dois elementos que eu utilizo na minha conta aqui, K1 e K2. Coeficiente do dia, tá? E hora de maior consumo. O que significa você colocar 1,2 aqui? 1,2. Ora, quando você multiplica isso aqui por 1,2, gente, eu estou, digamos, colocando 20% a mais, né, de água para aquele meu sistema. Só aqui, ó. Tá? Tudo, eu estou multiplicando. Era 100. Se eu multiplicar por 1,2, vai para 120. Era 1.000. Multiplicar por 1,2, 1.200. E aí multiplica ainda por 1,5. Joga mais 50%. Então, quando você olha o sistema como um todo, aqui, olha, aqui, ó. Então, antes do reservatório, aqui, ó, antes do reservatório, eu estou multiplicando por 1,1. Depois do reservatório, 1,2. Então, o que vai acontecer com a nossa formulação? Quando você está dimensionando aqui a tua rede de distribuição, essa aqui, vazão de distribuição, aqui, ó, e aqui é minha vazão de produção ou vazão de captação. Então, quando você está dimensionando a tua vazão de captação, você utiliza o coeficiente do dia de maior consumo. Tá? Essa variação você não leva em consideração a variação horária, e sim a variação geral do dia. Tá? Quando você está dimensionando a rede aqui, aí você vai precisar dessa vazão aqui de distribuição, você vai utilizar tanto a variação do dia como a variação da hora. O que vai acontecer? Essa variação do consumo, gente, do dia e da hora, tá? Ela vai ter um comportamento aí, tá? Por exemplo, 0 hora até meia-noite do outro dia, o teu consumo vai ter vários comportamentos aqui na rede. Vai aumentar, vai diminuir, aumenta, diminui. Então, esse que a gente chama de vazão no tempo é um hidrograma. Tá? Hidrograma de vazão. Como é que está o teu consumo ao longo do dia? Então, basta a gente perceber como que na nossa cidade. Né? As pessoas dormem um horário durante as 24 horas. Então, nesse momento que, em média, né, a maioria
da população está dormindo, o consumo tende o que a diminuir. Então, à medida que as pessoas vão tendo as suas atividades, vão retornando às suas atividades, esse consumo tende o que a aumentar. Então, é só a gente perceber, né? De manhã, a partir de 5 horas ou 4h30, as pessoas começam a levantar, começam a usar banheiro, então a tua demanda na rede vai aumentando. 5, 6, 7, 8, né? Aumenta. Depois ela tende a ter uma estabilidade, né? Diminui um pouco. Depois volta a aumentar de novo, final da tarde, aumenta de novo a demanda. Horário do almoço, aumenta de novo a demanda. Então, vocês observem que essa demanda aqui, né, esse comportamento do consumo da tua água, ele vai, obviamente, depender, né, das atividades econômicas, de como é a vida, né, daquela cidade. Então, esse comportamento aqui, ele vai ser importante, né, para te definir até o teu consumo também da água. Como é que vai ser o teu consumo? Outro ponto que é interessante a gente perceber aí, gente, né, é a topografia. Às vezes a gente sim, lá na concepção eu falei em topografia para vocês. Né? Como que é a topografia? Se a gente olhar a cidade, né, tem pontos mais baixos e tem pontos mais altos. Esses pontos que são mais baixos aqui, já é obviamente que a pressão vai ser maior. Né? Lembra que pressão é igual a peso específico vezes a altura. Então, você vai ter uma pressão maior do que aqui. Ó. O que vai acontecer? Onde os pontos têm pressão maiores, eles, não vou dizer que eles vão consumir mais água, não é isso. Mas se tiver vazamento, certamente aqui, né, vai ter maior perda do que num ponto onde a pressão é menor. Tá? Então, aqui chega água primeiro. Se vocês perceberem, as casas que estão nessas cotas mais baixas, quando falta água, são as últimas que vão faltar água. E são as primeiras que vai chegar. Né? E estão naquela cota mais baixa. Então, a água tende, né, a ter uma pressão maior aqui nesses pontos. Então, na hora que você está dimensionando o teu sistema, esses pontos aqui, eles indiretamente também vão influenciar no teu consumo. Só que na hora que nós vamos dimensionar, eles não aparecem aqui, a pressão, eles não vão aparecer. Mas o que eu quero dizer é que, se você tem uma cidade, um local que esteja numa cota mais baixa, né, você tem que ter esse cuidado de ter essa percepção, se lá tiver algum vazamento, eu vou ter maiores perdas ali. Né? Então, no teu dimensionamento, né, você leva em consideração também essas perdas de água, né, que acontecem no teu sistema. Né? Nenhum sistema tem perda zero, né? Ele é estanque ali. Você já faz uma estimativa. Então, esses teus coeficientes aqui que você está adotando, dia e hora de maior consumo, você já está pensando numa certa quantidade de água, né, que tu vai disponibilizar para a tua população. E aonde tu vais colocá-lo no teu dimensionamento. Então, aqui entre a captação e a estação de tratamento, você tem uma vazão de captação só de água bruta. Depois, entre a estação de tratamento e o reservatório, você tem uma vazão, tá, só de água tratada, que vai distribuir a água aqui da estação de tratamento para o reservatório. Depois do reservatório, você tem uma vazão de distribuição. Então, essas 3 vazões aqui que você tem, né, nós dimensionamos ela. Tá? Para quê? Para você saber
Por exemplo, qual vai ser a vazão ou qual vai ser o diâmetro aqui dessa tua adutora? Qual vai ser a perda de carga, tudo. Então, eu preciso dessa vazão aqui. Ó. Num poço, eu preciso dessa vazão aqui, primeira de captação, que é para mim dimensionar essa tubulação aqui que nós chamamos de edutor. Né? A gente vai dimensionar um edutor aqui. Tá? E vocês já viram lá, obviamente, na hidráulica, tem uma formulazinha para a gente calcular esse diâmetro aqui. Nós vamos fazer um exercício disso aqui, aonde nós temos aqui os filtros, o nível estático, o nível dinâmico. Né? Isso aqui vai ser outra aula, que nós vamos só dimensionar isso aqui. Uma aula vai ser só para isso aqui, tá? Só essa parte aqui. Vai ser um projetinho que vocês vão fazer do poço de captação. Tá? Vai ser uma aula. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês de captação de água subterrânea. Vai ser ele tem 1 hora e pouco. Né? Aí para vocês assistirem. Então, a gente tem que combinar para começar tipo 8 não dá, tipo 7h40 no máximo, né? Para vocês assistirem direitinho e até o final. Tá? Ok, então aí temos as vazões e aqui eu coloquei, né, a forma que nós vamos calcular. Vazão, captação entre manancial e ETA, vazão entre o reservatório e a estação de tratamento e a vazão na rede de distribuição. Então, aqui nós temos um exercíciozinho que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Aí dá um print aí. Tá? Calcular a população de uma cidade. Esses 2 exercícios estão no Tissutia, tá? Eu tirei de lá. Para o ano 2010, 2020, só para a nível de exercício, pelo método aritmético, geométrico e curva logística, e calcular as vazões de dimensionamento de um sistema para atender uma população de 100 mil habitantes, com uma vazão industrial de 25 litros por segundo, sendo o consumo per capita 200 litros por habitante dia e 3% no consumo da ETA, adotando K1 1.2 e K2 1.5. Tá? Então, esses são 2 exercícios para a gente já começar. Não vai dar tempo de terminar. Na quarta-feira a gente começa com esses exercícios. Nós vamos exercitar mais isso aqui, tá? Não se desespere, nós vamos fazer mais exercício dessa parte agora. Tá? Vamos já começar a projetar o nosso poço aqui. Tá? A gente vai fazer esse dimensionamento aqui desse poço aqui, nesse esquema. Pense lá no poço da Universidade Federal, ali naquele esquema, a gente vai fazer um projetinho. Tá? Vou mandar no CAD para vocês o esquema, para vocês fazerem já esse esquema aqui. Até aqui tem no CAD, tá, gente? Foi um TCC que a gente fez, a Priscila fez um esqueminha, eu vou mandar para vocês no CAD aí, para vocês já preparar seria de repente um primeiro trabalhozinho para vocês fazerem aí, tá? Que é a parte do poço, aí depois a gente vai ver a parte da rede aqui. Fazendo isso aqui, já estamos de bom tamanho aí para fazer esse dimensionamento. Dúvidas? Cadê vocês, gente? Não, tem nenhuma dúvida. Tá, tudo tranquilo até agora, professor. Beleza, Márcio. Então, vamos fazer esse exercício aí. Vou colocar aqui a resposta para vocês, tá? Aí vocês tentem fazer. Na quarta, a gente continua. Vamos fazer mais exercício na quarta-feira de projeção, tá certo? Esse aqui é básico, tá, gente? Esse exercício aqui tá bem direto. A gente vai começar a fazer uns mais
reais, né? O próximo já não vai ter mais a população. Eu vou colocar só uma área, tipo uma área residencial tem tantos lotes. É essa a informação que eu vou dar para vocês. E aí vai ser tudo adotado. Quantos habitantes vai ter por casa? Né? Então, é outro tipo de exercício que nós vamos fazer. Avançando aí com calma para vocês irem tendo essa percepção com detalhe de tudo isso aí. Então, aqui, olha, o método aritmético, tá? Vou botar aqui, aritmético, a resposta, tá, gente? Aqui, o método, tá aqui, método, tá? O método, a população aqui, população para 2010 e 2020. Tá? Então, pelo aritmético aqui, ó, 2010 deu uma população de 93.187 e para 2020, 117, 566. Aqui é habitante, tá? O senhor pode repetir? Hein? O senhor pode repetir, por favor? O quê? A população do ano que o senhor disse agora? Aqui, ó, tá, não está aparecendo aí para vocês? 2010? Ah, tá. Tá Aqui aqui, no ó, canto, né? 2010, 2020, ó. Ah, o senhor escreveu, né? Tá Beleza. aqui, tá aqui. Certo, desculpa. Dá um print aí, tira uma foto. Enfim, 459 aqui, ó. Aqui, 161. Aqui, 632. E a curva logística é 103, 330. Olha só como dá diferença, não bate. 150, 797, 150, para a gente ver. Zero aqui ficou meio. Corrigir ele aqui para não. Cento e cinquenta. Vamos lá. R$ 150.795. 795, tá? Aqui, né, a vazão Q1 foi igual a 311,86 litros por segundo. Q2 igual a 302,78 litros por segundo. E Q3 é 441,67 litros por segundo, tá? É isso. A e B. Para ajudar vocês aqui, olha, o A da curva logística, o A ficou 3,0786 e o B o B 0,0468. Tá? Esses são os valores. Lembra que tu vai ter que corrigir a tua população para 1990, tá, gente? Para poder
utilizar o método aí, tá? Ok? Então tá. Então tá, gente. Na quarta a gente continua, tá? Na quarta-feira a gente já vai ver mais dimensionamento de pulso aí. Vamos começar a avançar. Começando, esse aqui só foi o primeiro passo. Depois a gente vai avançando mais aí. Dúvidas, perguntem, qualquer coisa, estamos por aqui, tá, gente? Se tiver alguma dúvida aí, vocês falem aí, por favor.